No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje você vai ver. No dia 13 de setembro, o governo anunciou a desoneração da folha de pagamento para mais 25 setores da economia nacional. Tais medidas demonstram uma preocupação das autoridades em estimular o desenvolvimento e a competitividade do Brasil. Acompanhe mais detalhes sobre o assunto com o Dr. Marcos Tavares. Com o passar do tempo, as encomendas começam a aumentar e o empresário se depara com um problema: como criar um sistema eficiente de distribuição e satisfazer os clientes. Com as dicas dadas pela professora Rosimari Lopes, você poderá dar fim nesta questão e deixar os seus clientes satisfeitos. No quadro Pequena Notável, conheça uma empresa paulistana que investiu no desenvolvimento de protetores bucais e hoje é favorita entre os campeões do UFC. E ainda, confira a segunda parte da entrevista com o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. O MMA é o esporte que mais cresce no mundo. Com cada vez mais adeptos, esse esporte usa um equipamento fundamental. E é esse equipamento que essa pequena empresa de São Paulo produz: protetor bucal. A principal finalidade de um protetor bucal não é somente proteger os seus dentes, mas é proteger a sua raiz de dente, a sua coluna cervical, auxiliar a sua respiração. Hoje a empresa é conhecida em todo o Brasil e é a favorita entre os grandes nomes do MMA. Então, nossos clientes são atletas do UFC como José Aldo, Eric Silva, Gabriel Gonzaga, Charles do Bronx. Nós também tivemos a oportunidade de fazer os protetores bucais do TUF, nós somos convidados para estar fornecendo a proteção bucal dos atletas do TUF. Nós também tivemos a oportunidade de fazer os protetores da Seleção Brasileira de Boxe. Além dele, nós também temos a Seleção Brasileira de Rugby, que também é um esporte que vem crescendo muito no Brasil hoje. Cada protetor é desenvolvido de acordo com as necessidades de cada cliente. O protetor bucal Force Field, ele tem 3 pilares. Ele é feito sob medida, ele é laminado, multilaminado, personalizado. Tá? Sob medida, porque ele é feito no molde, em cima do molde da boca do atleta. Esse é feito pelos nossos dentistas parceiros. Multilaminado, ele tem o mesmo princípio do vidro à prova de balas. São várias lâminas de material que dissipam um impacto muito melhor. Ele chega a dissipar quase 80% do impacto. E o personalizado, que é onde o atleta ele coloca o desenho que ele quer colocar os dentes, ele quer colocar o nome do filho, o nome da namorada, ele quer colocar a logomarca da sua empresa, do seu patrocínio, é aquele momento onde ele escolhe o que ele quer fazer. Esta é mais uma pequena empresa que se faz notável entre lutadores e espectadores do Ultimate Fighting Club. Daqui a pouco, Joseph Cury entrevista Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Não perca! No dia 13 de setembro, o governo anunciou a desoneração da folha de pagamento para mais 25 setores da economia nacional. Tais medidas demonstram uma preocupação das autoridades em estimular o desenvolvimento e a competitividade do Brasil. Acompanhe mais detalhes sobre o assunto com o Dr. Marcos Tavares. O governo federal vem sinalizando com a intenção de desoneração do custo das empresas em todo o setor produtivo, inclusive no que diz respeito aos encargos que incidem sobre a folha de salários. Isso a gente já viu dentro de medidas provisórias e que contemplaram agora como base de cálculo das contribuições previdenciárias, não a folha de salários em si, mas o faturamento das empresas, um pequeno percentual sobre o faturamento. Medida salutar, e todo o setor produtivo vinha pedindo realmente por uma desoneração, pelo menor custo daquilo que incide sobre a folha de salário das empresas.
O problema dentro da medida que vem sendo aplicada é que isso está levando a um outro custo, um custo burocrático de controle das empresas. Note que quando se fala que as empresas vão recolher o INSS com base no faturamento, não leva em consideração a atividade produtiva em si da empresa, mas sim quais os produtos que ela fabrica. A vinculação está em função da tabela do imposto de produtos industrializados ou nas normas, nos conceitos de mercadorias do Mercosul, NCM. Portanto, uma empresa que tem um rol de 3, 4 ou 5 produtos distintos vai ter que arcar, em parte, com o INSS calculado sobre o seu faturamento, parte sobre a folha de salários, compensações entre si, compensações entre todas essas sistemáticas e, portanto, um custo agregado dentro dos controles. Há, inclusive, empresas que já fizeram a conta e que, inclusive, a apuração do INSS sobre o seu faturamento e não sobre a sua folha de salário aumentará o custo com esses encargos previdenciários. Portanto, seria melhor que se definisse através dessas medidas não a vinculação ao produto em si, mas ao CNAE, ao Código de Atividade Econômica das Empresas. E outro sim, permitisse que elas fizessem essa opção, declarassem ao início do exercício, em algum período dentro do exercício fiscal, essa apuração, se ela iria efetivamente recolher com base no seu faturamento, com base na folha de salários e sempre tendo em vista a atividade produtiva e não definir por tipo de produto. Imagine-se que isso pode ter alterações mês a mês, como já temos visto, e poderá gerar ainda maior insegurança e sujeitar as empresas a outros custos, a outros ônus, tanto do ponto de vista burocrático como do ponto de vista fiscal, sendo que elas poderão até mesmo ser autuadas, e aí a elevação desse custo será muito grande. Portanto, o que nós buscamos é a desburocratização, a racionalização dos sistemas tributários, do sistema produtivo e do sistema fiscal. Esse é o trabalho, essa é a busca do CIP. Você sabia? A data de 22 de setembro foi escolhida como a de comemoração do Dia do Contador, por ser ela a mesma dedicada ao padroeiro da profissão, São Mateus, um apóstolo que antes de se dedicar à evangelização, exercia a atividade de publicano, cobrador de rendimentos públicos. Com o passar do tempo, as encomendas começam a aumentar e o empresário se depara com um problema: como criar um sistema eficiente de distribuição. Afinal de contas, garantir a entrega é tão importante quanto a venda em si. Bom, as micros e pequenas empresas elas podem dinamizar essa logística de distribuição basicamente por uma terceirização, por contratar empresas especializadas para fazer esse serviço por elas. Visto porque esse serviço ele é extremamente necessário, mas ele sairia bastante do negócio central deles, da especialidade, e traria uma série de complicações em termos de gestão, desde investimento, desde veículos, da frota, da gestão das rotas e tudo lá, que uma empresa especializada ela já pode dar conta disso. O empreendedor deverá encontrar uma empresa de confiança e que atenda ao perfil da sua clientela. Ou seja, ele tem que rastrear uma empresa que tenha já um recorde de serviços realmente confiável, elogiável, que os clientes dela refiram essa empresa, que são empresas que realmente são comprometidas, são sérias, elas realmente cumprem os contratos e elas conseguem dar conta e agregar valor ao negócio dele com a distribuição correta. O micro e pequeno empresário deverá ficar atento a alguns pontos no contrato, principalmente deixar claro qual será a infraestrutura oferecida pela transportadora. Você tem que estar previsto também os prazos de entrega, também as responsabilidades de parte a parte, o que é a sua responsabilidade, qual é a responsabilidade da transportadora
E também haver alguns itens em caso de, por exemplo, ela não cumpre, ela não consegue entregar, perde o item, ou então entrega com um prazo muito além do necessário, quer dizer, do que é previsto e que você contratou com seu cliente, né? Então essas coisas têm que ser previstas, porque senão depois você vai ser acionado legalmente às vezes e aí você não vai ter cobertura para isso. Através das dicas dadas pela professora, o empreendedor poderá avaliar as suas necessidades, colocar na ponta do lápis os custos e trazer benefícios tanto para o negócio quanto para os clientes. Entrevista da semana. No programa passado, nós estávamos explicando que mais de 3 milhões de brasileiros têm muito a agradecer ao Dr. Everardo Maciel, que foi um dos grandes responsáveis pelo Simples, que hoje é uma referência e tem uma série de problemas. No entanto, o Dr. Everardo, em 1997, justiça tem que ser feita, também adotando a tese da simplificação, de uma modernização, na Junta Comercial em São Paulo, no convênio do Simples com a Junta, ele colocou um agente da Receita Federal. Sabe para o quê? Para sair na hora o então CNPJ, para você ter um sistema simplificado de abertura de empresa. E hoje, voltando ao programa da semana passada, o grande desafio que o Dr. Everardo, como relator de uma comissão, de grandes temas de relevância nacional que terão que ser decididos este ano. É um prazer tê-lo de volta conosco, Dr. Everardo. Bom, antes de responder a sua questão, eu gostaria de fazer uma observação. De fato, em 1997, nós fizemos uma ação integrada permitindo com que o contribuinte se inscrevesse de maneira mais direta em relação à Junta Comercial e à Receita Federal. Fato, isso é muito bom. Mas hoje precisa muito mais. Hoje precisa de uma coisa mais arrojada. Porque o que nós fazíamos era superar um problema que não deveria ter existido. Que problema era esse? É um absurdo que o contribuinte brasileiro, isto só tem no Brasil, o contribuinte é um só, ele seja obrigado a inscrever-se na Junta, na União, no Estado e no município. É verdade. Então, o problema é de outro porte. Teríamos que ter o cadastro único do contribuinte brasileiro. Essa foi a pretensão original do CNPJ, o cadastro nacional, não era federal, é verdade, nacional, da pessoa jurídica. E nós não tivemos êxito por conta de um traço da cultura federalista brasileira, que consiste no seguinte: todos desconfiam de todos. Então eu tentei fazer isso, mas pude perceber claramente que a União desconfiava dos estados e dos municípios, os estados desconfiavam da União e dos municípios, e o município, por sua vez, desconfiava da União e dos estados. Então a desconfiança é um traço do federalismo brasileiro. Então precisa que uma norma de força, de cima para baixo, Código Tributário Nacional, estabeleça que as pessoas jurídicas se sujeitam a um cadastro único no país. Seria ótimo. Pois bem, esta proposição, junto com as questões que foram inicialmente tratadas pela comissão de especialistas nomeada pelo Senado Federal, vai ser feita uma proposta exatamente nesse sentido. Que bom. Pela alteração do Código Tributário Nacional, dizendo que os contribuintes brasileiros se sujeitarão, as pessoas jurídicas, se sujeitarão a um cadastro único de âmbito nacional, vedado qualquer outro tipo de cadastro, vedado qualquer outro tipo de criatividade perniciosa. Que ótimo! E deverá ser aprovado esse ano também? Eu não sei. Não, quer dizer, se o Senado... tem natureza propositiva. Sim. Quer dizer, nossa intenção é propor. Sim, claro. E aí, quando termina a proposição, terminou o nosso trabalho. Claro. Porque o Senado, então, e o Congresso, a Câmara, portanto, em seguida, vai se debruçar e vai dar curso ou não curso. Mas como a nossa responsabilidade
é de apresentar soluções para essas questões, nós estamos tratando de todas. Tratando da guerra fiscal do ISS. Eu vejo que, com muita frequência, tentando enfrentar um problema real, que é guerra fiscal, é curioso que, frequentemente, a vítima é o contribuinte. Como é que a vítima é o contribuinte? Por exemplo, a guerra fiscal entre os municípios. E não tenho dúvida disso. Existe. Isto é errado? Sim, é errado. Porque a tributação devia ser uniforme, homogênea, etc, etc. Mas por que obrigar um contribuinte fora de sua jurisdição a se inscrever na jurisdição de um determinado município sob pena dele ser tributado 2 vezes? Isto é confisco, vedado pela Constituição. Mas ocorre. Ocorre, tem ocorrido e tem pérolas disso. Eu não posso deixar de citar um município importante, que não é São Paulo, que estabelece as seguintes regras. É obrigado a inscrever-se com as seguintes exigências. Tem que apresentar a conta de luz dos 6 últimos meses. E se ele for inscrito naquele momento? A conta de luz, a conta de energia elétrica dos 6 últimos meses. Ele tem que apresentar o contrato social e todas as suas alterações reconhecidas em cartório. Ele tem que encaminhar, além disso, uma fotografia do local onde está o estabelecimento e das dependências internas do escritório. Eu não sei o que a pessoa vai fazer com isso. E chega a acontecer a situação e pede com a fotografia do número da rua. Imagine um contribuinte brasileiro quando na rua não tem número. Ele não consegue fazer a fotografia do número simplesmente por uma razão, porque não existe. E isto hoje está em vigor? Está em vigor em várias cidades do Brasil. Isto é um absurdo. É um absurdo. Isto é a via troglodita de solução dos problemas de guerra fiscal, onde a vítima é o contribuinte. E pior, não é o contribuinte que erra, não. É o contribuinte que não erra. É verdade. Uma prática portanto, aberta de confisco. É verdade. É preciso que, quando o Estado estiver tratando os assuntos e exige responsabilidade e atitude moral do contribuinte, que ele também esteja investido de atitude moral. Claro. A moral tributária é de contribuinte e do Estado. Quando o Estado ultrapassa os seus limites por abuso de autoridade ou qualquer coisa do gênero, é verdade, ele perde a legitimidade para cobrar uma atitude moral do contribuinte. Exatamente nessa direção, a grande indagação é muito difícil nós assistirmos esta atitude nas organizações, ou vamos dizer assim, nas repartições públicas de uma forma, vamos dizer, praticamente generalizada. Muito poucos pensam dessa forma. Com toda a sua vivência, com toda a sua bagagem, ao que o senhor atribui a dificuldade dele entender uma coisa tão simples, mas tão importante? Deficiência de cidadania. Deficiência de cidadania. Ou seja, nós temos uma nação de súditos, não de cidadãos. Nós temos um déficit de democracia, temos um déficit de cidadania. Vou dar exemplos disso. Um exemplo positivo, um exemplo negativo. No plano do respeito. Uma ocasião, ao fazer o programa do imposto de renda, nós criamos um modelo simplificado de declaração. Um modelo simplificado que se aplica em algumas situações. E eu recebi um telefonema de um jornalista, de maneira muito bem-humorada. Ele disse: secretário, eu queria saber uma coisa. Eu estou diante de uma questão que eu percebi aqui, para o qual tenho 3 interpretações. Uma, é um vírus no meu computador. 2, o senhor aprontou uma pegadinha e eu não estou conseguindo descobrir qual é. Terceira, nós entramos no primeiro mundo e não me avisaram que entraram no primeiro mundo. Eu sorri, evidentemente. Eu disse: mas qual é a história? E ele explicou: porque eu fui fazer minha declaração pelo modelo completo e recebi uma advertência no programa do Imposto de Renda da Receita Federal que, se eu fizesse pelo modelo simplificado, iria pagar menos imposto. Que fantástico. É um gesto de cidadania. Claro. Eu estou assim, nós estamos socializando o planejamento tributário. Todos, não precisa perguntar a ninguém, não. Claro. O fisco cuida disso. Isso confere legitimidade. Claro. Quando confere legitimidade, a pessoa diz: não, eu estou lidando com alguém que vai me tratar com respeito. Claro. E ao tratar com respeito, começa a estabelecer uma relação cidadania. Já agora no plano inverso.
As pessoas se queixam, e não sem razão, da elevada carga tributária. Eu costumo dizer sempre o seguinte: quem faz carga tributária não é imposto. Quem faz carga tributária é despesa. A carga tributária brasileira é alta? Eu digo nem alta nem baixa, é do tamanho da despesa. É verdade. Então, se você quer alterar a carga tributária, olhe para a despesa. Claro. Qual o brasileiro que tem o mínimo, o mais remoto, algum resquício de interesse no que tratamento do orçamento público? Nenhum. O orçamento é tratado nas casas legislativas, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, o que seja, enfim, e o brasileiro entende como sendo as contas do governo. Mas não é conta do governo, não. Aquilo que estão lhe dando ali, como dizia o meu amigo Armínio Fraga, é financiado com o meu, com o seu, com o nosso dinheirinho. É verdade. Então, quando se discute aumento de salário de servidores públicos, independentemente da legitimidade ou não, é preciso só lembrar o seguinte: quem vai pagar somos nós. Claro. Mas ninguém diz, não, como é que eu quero fazer? Eu quero o seguinte: bons serviços, salários altos e impostos baixos. Se alguém conseguir descobrir essa equação, sabe, eu gostaria de conhecer e utilizá-la para mim. Acho uma ideia ótima. Para todos nós, para todos nós. Uma ideia ótima. É claro. Só que, evidentemente, isso está no campo da fantasia. Claro. Então, outra vez, é uma outra faceta do quê? Do déficit de cidadania. No programa passado, nós falamos dos grandes desafios, dos 4 temas e o prazo para a solução disso. Existe alguma previsão de prazo para que as sugestões sejam entregues ao Senado Federal? Bom, o prazo formal estabelecido para a comissão é 22 de setembro. Bom, nós vamos entregar antes de 22 de setembro um conjunto de soluções articuladas, antes do prazo, portanto, dizendo a nossa visão, que está sendo construída, que eu diria, por unanimidade, dentro da comissão, apresentando uma solução equilibrada com tratamento conjunto, com alguns princípios essenciais. O gradualismo. Nada pode ser abrupto. Claro. Como dizia Einstein, não existem interações instantâneas na natureza. É verdade. Também não existe nas relações sociais. Claro. Então, as coisas se passam com gradualismo. Então, não podemos passar de repente dizer o seguinte: o Estado tal, nós estamos falando de uma instituição, ganhava tal tipo de transferência, tal volume de recursos, e deixa de receber no dia seguinte. Isso não existe. Isso é uma fantasia. Então, essa fantasia é improdutiva. Aliás, não é improdutiva, é contraproducente. Claro. É mais grave do que isso. Então, nós estamos buscando assim, gradualismo, buscando soluções, as que podem ser feitas neste momento e as que podem ser feitas no futuro, quando condições objetivas e condições técnicas possam permitir. Mas, de uma maneira, sempre buscando qual é a essência do nosso trabalho. É a pacificação. É preciso dizer que toda guerra tem que ter um armistício. Claro, claro. Então nós estamos propondo uma solução que é um armistício, que é uma tentativa de pacificar e reduzir os ânimos, o caráter de conflagração que existe entre as entidades federativas, para que a federação seja mais equilibrada, mais sossegada, mais pacífica. Everardo Maciel, nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bom, ninguém imagina que as coisas têm fim, né? As coisas boas, né? Todos nós lamentamos, o caso. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com todos que nos assistem, e pela oportunidade para tratar de matéria tão árida, matéria tão chata, e que eu tento pelo menos fazer com que ela seja nem tão chata, nem tão árida. Everardo Maciel, nós queremos agradecer muito a sua participação, ao seu brilhantismo, a ótica, não de hoje, de mais de 16 anos atrás, focada em auxílio à micro e pequena, em prol do país, em prol do desenvolvimento, em prol do emprego, da nação, né, como um todo, da arrecadação tributária, processo de simplificação, esse trabalho que está sendo feito agora no Senado, nós queremos parabenizá-lo por essa trajetória fantástica. Continue sempre assim, parabéns. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, na certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!